O grito que rasgou o véu da noite na aldeia Tuxá não era de animal. Era um som humano, um rasgo de puro terror que silenciou os grilos, afugentou os sapos e fez o coração da própria selva parar por uma batida. Em minha rede, o sono de 52 anos de vida na floresta me abandonou instantaneamente. Meus olhos se abriram para a escuridão do meu teto de sapé, mas minha mente já estava lá fora, no pátio de terra batida, tentando decifrar o horror que aquele som anunciava. Ao meu lado, minha esposa Iracema prendeu a respiração, sua mão procurando a minha no escuro. Não precisávamos de palavras. Aquele não era o uivo de um guariba solitário, nem o choro de uma criança com pesadelos. Era o som do fim. O som que se ouve quando uma presa encontra seu predador e entende, em uma fração de segundo, que não há mais caçada, apenas o abate. E o que quer que estivesse lá fora, caçando na nossa aldeia como se fosse seu território privado, não era uma criatura comum. Era uma sombra, movida por uma inteligência fria e uma audácia que desafiava os espíritos da mata. Era uma pantera. Não a onça pintada, a rainha dourada que conhecíamos e respeitávamos. Esta era diferente. Uma aparição de ébano, um pedaço da noite que ganhou vida, dentes e garras. Nos dias que se seguiram, aprenderíamos a temê-la, a chamá-la de a sombra. Mas naquela primeira noite, enquanto o eco do grito ainda pairava sobre nossas cabanas como uma mortalha, não sabíamos de nada disso. Sabíamos apenas que a guerra havia chegado à nossa porta. O que a sombra não sabia, no entanto, era que em nossa aldeia vivia uma guerreira. Uma jovem que carregava em seu sangue a coragem de gerações e em seu coração um amor pela sua gente que queimava mais forte que qualquer fúria predadora. A pantera podia ter a escuridão a seu favor, mas nós tínhamos Yaci, e essa seria a sua perdição. Meu nome é Kalapalo Tuxá, e minha vida foi tecida com os fios de água do rio Juruena e as folhas da mata que o cercam. Nasci nesta terra, assim como meu pai e o pai do meu pai. Aos 5 anos, aprendi a ler os segredos do rio. O rio não é nosso, Kalapalo, dizia meu velho, suas mãos calejadas sobre as minhas no remo. Nós é que somos do rio. Por quase 5 décadas, essas águas me deram tudo, o sustento para criar meus filhos, a paz para aquietar a alma e a sabedoria para partilhar com os mais novos. Nossa aldeia repousa numa curva abençoada do Juruena, um santuário de terra vermelha onde a vida floresce em harmonia. Minha casa é de barro e palha, o coração pulsante da minha família. Meus 5 filhos já ganharam o mundo, mas a alegria da nossa casa hoje tem o rosto dos meus 4 sobrinhos, filhos do meu falecido irmão Guarani. Irapuru, com seus 16 anos, a força de uma árvore. Curupira, de 14, a astúcia de um macaco. Jaci, de 12, a determinação de uma formiga. E Tupã, o caçula de 10, com olhos que enxergam a alma das coisas. E acima de todos eles, como uma estrela guia, a irmã mais velha, Yaci. Com 18 anos, Yaci não era apenas a filha do meu irmão. Era a encarnação do espírito de nossa gente. Enquanto outras moças se dedicavam ao trançado das redes ou à cerâmica, Yaci passava suas horas na mata. Com o arco que ela mesma construiu e a lança que herdou de seu pai, ela se movia pela floresta não como uma visitante, mas como parte dela. Havia uma intensidade em Yaci, uma chama silenciosa que os mais velhos reconheciam como o dom dos grandes guerreiros do passado. Eu a via treinar ao amanhecer, seus movimentos fluidos e precisos, uma dança mortal entre ela e as sombras das árvores. Eu via a forma como ela observava tudo, não apenas com os olhos, mas com todos os sentidos. Uma habilidade que eu mesmo, um velho pescador, invejava. Ela era a guardiã silenciosa de seus irmãos, a protetora não declarada de nossa aldeia. A noite do grito começou como qualquer outra. Havíamos jantado, contado histórias na varanda sob a luz prateada da lua. As crianças, exaustas de um dia de pescaria e brincadeiras, dormiam profundamente. Yaci foi a última a se recolher, seus olhos varrendo a linha escura das árvores na margem do rio uma última vez, como um sentinela terminando seu turno.
O grito veio de uma das cabanas mais próximas à floresta, a de Aruanã, um caçador habilidoso. Quando os homens da aldeia, armados com facões e lanças improvisadas, chegaram ao local, encontraram Aruanã caído à porta de sua casa, o braço aberto em sulcos profundos, sangrando abundantemente. Sua esposa e filhos estavam encolhidos lá dentro, petrificados de terror. Foi rápido, gaguejou Aruanã, enquanto Iracema e outras mulheres corriam para estancar o sangue com ervas. Do lado de fora, a cena era ainda mais sinistra. Um de nossos cães de caça, o mais valente deles, jazia morto, o pescoço quebrado com a facilidade com que se quebra um galho seco. E ao redor do corpo, na terra úmida, as pegadas. Eram inconfundivelmente de um felino, mas maiores do que qualquer onça que já tínhamos visto. E havia algo estranho nelas, uma profundidade, um peso, que falava de um poder descomunal. Yaci agachou-se ao lado das pegadas, seus dedos traçando o contorno na terra sem tocá-lo. Seus olhos, que normalmente brilhavam com a vivacidade da juventude, estavam sombrios, focados. Ela não veio para caçar o cão, disse ela em voz baixa, mas clara o suficiente para que todos ouvissem. O cão estava no caminho. Ela estava vindo para a cabana, para as pessoas. Um calafrio percorreu a espinha de todos os presentes. Onças caçam por fome, por instinto. Elas podem atacar humanos se sentirem ameaçadas ou encurraladas, mas raramente o fazem com esta audácia, esta intenção deliberada. Aquilo era diferente. Era uma declaração. O pajé da aldeia, um homem cujos olhos já viram 100 estações de chuva, examinou as pegadas e o corpo do cão, seu rosto uma máscara de preocupação. Este não é um espírito da floresta que conhecemos, ele sentenciou. É algo deslocado, uma sombra faminta que perdeu seu lugar no mundo e agora escolheu o nosso para tomar. Naquela noite, ninguém dormiu. Fogueiras foram acesas em frente a cada cabana e os homens se revezaram na vigília. O medo era uma névoa fria que se infiltrava por entre as frestas das paredes de barro. Cada estalo de galho na mata, cada pio de coruja soava como o prenúncio de um novo ataque. Eu segurava meu facão de pesca, a lâmina fria contra minha pele, e olhava para os meus sobrinhos adormecidos em suas redes e para Yaci, que estava sentada na porta, sua lança ao lado, os olhos fixos na escuridão. Ela não parecia ter medo, parecia estar esperando, estudando. A pantera não voltou naquela noite, nem na seguinte, mas sua presença era palpável. Os animais da floresta se calaram, os macacos não vinham mais roubar nossas frutas, os pássaros não cantavam ao amanhecer. O rio parecia mais escuro, suas águas mais quietas. Era como se toda a natureza estivesse prendendo a respiração, esperando pelo próximo movimento da sombra. O ataque veio 3 noites depois, mais ousado e aterrorizante que o primeiro. A sombra não tentou entrar em uma cabana, ela atacou o coração da nossa vida comunitária, o jiral onde secávamos o peixe, nosso sustento para as semanas seguintes. O som de madeira se partindo e o rosnado baixo e gutural nos despertaram. Corremos para fora e vimos a cena sob a luz das fogueiras. A estrutura de varas estava em pedaços e os peixes, fruto de dias de trabalho, estavam espalhados e estraçalhados pelo chão. E lá, no meio da destruição, estava ela. Pela primeira vez, vimos a criatura em sua totalidade. Era magnífica e aterrorizante. Maior do que qualquer onça, seu pelo era de um negror tão profundo que parecia absorver a luz ao seu redor. Seus músculos ondulavam sobre a pele como serpentes escuras, e seus olhos, 2 pedaços de âmbar incandescentes, brilhavam com uma inteligência maligna. Ela nos olhou, um a um, com um desprezo que gelava o sangue. Não havia fome em seu olhar, havia cálculo. Ela não estava apenas se alimentando, estava nos quebrando, nos desmoralizando. Estava nos ensinando o que era o medo. Com um último rosnado que vibrou em nossos ossos, ela se virou e desapareceu na escuridão com a mesma facilidade com que surgira, deixando para trás a destruição e uma aldeia paralisada pelo terror. O conselho dos mais velhos se reuniu. A discussão foi acalorada. Alguns queriam abandonar a aldeia, fugir para a cidade até que a criatura fosse embora. Outros, os caçadores mais jovens, liderados por Irapuru, queriam organizar uma caçada, rastrear a fera e acabar com ela. Foi Yaci quem silenciou a todos.
Ela se levantou, a lança na mão, seu rosto jovem endurecido pela determinação. Fugir? Ela perguntou, sua voz ressoando com uma autoridade que desmentia sua idade. Esta é a nossa terra, onde os ossos dos nossos avós descansam. Nós não fugimos. Ela se virou para os caçadores. E caçá-la, vocês viram o tamanho dela, a inteligência em seus olhos. Ela não será caçada como um animal comum, ela é a caçadora. Rastreá-la em seu território é cometer suicídio. Então, o que fazemos, menina? Perguntou um dos anciãos, com um misto de irritação e respeito. Esperamos que ela nos mate um por um? Yaci fincou a ponta de sua lança na terra. O som foi seco, definitivo. Nós não vamos caçá-la, disse ela, seus olhos de âmbar encontrando os olhos de todos na roda. Nós vamos fazê-la vir até nós, no nosso território, sob as nossas regras. Vamos transformar a aldeia em uma armadilha, e eu serei a isca. Um silêncio pesado caiu sobre o conselho. A proposta de Yaci era tão audaciosa quanto desesperada. Usar a si mesma como isca para atrair um predador daquele calibre era um plano que beirava a loucura. Vi nos olhos dos outros homens o mesmo que senti em meu peito, uma mistura de admiração pela sua coragem e um pavor profundo pela sua vida. Irapuru, seu irmão, foi o primeiro a protestar. Não, Yaci, você não pode, é muito perigoso. Nós, os homens, vamos caçá-la, é nosso dever. Ele era jovem, forte e cheio de um orgulho protetor, mas Yaci o olhou com uma ternura firme. Irmão, seu coração é valente, mas esta não é uma luta de força, é uma luta de astúcia. A sombra é mais forte, mais rápida, mas nós conhecemos este lugar. Cada árvore, cada sombra, cada som. Ela usa a floresta como arma. Nós usaremos a aldeia como a nossa. Ela se virou novamente para os anciãos, para mim. A sombra não está caçando por fome. Ela está caçando por poder, por domínio. Ela nos testa, nos provoca. Ela destruiu nosso peixe não para comê-lo, mas para nos mostrar que pode. Ela nos quer com medo, acuados. A única maneira de vencê-la é tirar-lhe essa vantagem, é mostrar que não temos medo. E o maior desafio que podemos oferecer a ela sou eu, sozinha, a presa que se recusa a correr. Havia uma lógica inegável e aterrorizante em suas palavras. Eu, que a vi crescer, que conhecia a chama que ardia dentro dela, sabia que sua mente era tão afiada quanto a ponta de sua lança. Ela havia estudado a criatura, entendido sua psicologia. Ela não estava sendo imprudente, estava sendo estratégica. Com o coração pesado, mas convicto de que ela estava certa, eu dei meu apoio. Ela tem razão, eu disse, minha voz soando mais firme do que eu me sentia. Nossos antepassados não venceram suas batalhas apenas com músculos, mas com o espírito. O espírito de Yaci é forte, devemos confiar nela. Relutantemente, o conselho concordou. O plano de Yaci era meticuloso. A aldeia se tornaria um palco para a batalha final. Durante os 2 dias seguintes, sob sua liderança, transformamos nosso lar em uma fortaleza defensiva, uma teia de aranha esperando por sua mosca mortal. As mulheres e as crianças mais novas foram reunidas na cabana maior, no centro da aldeia, protegida por uma paliçada improvisada de grossas estacas de madeira. Os homens, incluindo meus sobrinhos mais velhos, foram posicionados em pontos estratégicos, escondidos nas sombras das cabanas, nos telhados, armados com arcos, flechas e lanças. Eles não deveriam atacar. Sua função era criar um perímetro, impedir que a pantera escapasse caso o plano inicial falhasse e, acima de tudo, intervir se Yaci caísse. O ponto focal da armadilha era o pátio central. Deixamos o espaço completamente aberto, iluminado por 4 grandes fogueiras que crepitavam, lançando sombras dançantes que transformavam o familiar em algo fantasmagórico. No centro exato do pátio, Yaci fincou sua lança no chão. Ao lado, colocou seu arco e uma aljava cheia de flechas cujas pontas havíamos mergulhado em uma seiva venenosa preparada pelo pajé. E então, ela começou a preparação. Ela pintou seu corpo não com os desenhos festivos, mas com as listras negras e vermelhas da guerra. Em seu rosto, os símbolos de Curupira, o protetor da mata, e de Jaci, a deusa da lua.
Ela não era mais a menina que eu vira crescer. Era uma aparição, uma guerreira ancestral despertada para defender seu povo. A isca estava pronta. Ao entardecer do terceiro dia, a aldeia mergulhou em um silêncio sobrenatural. Cada pessoa estava em seu posto. O único som era o crepitar das fogueiras e a batida frenética do meu próprio coração. Yassi se postou no centro do pátio, sozinha. Ela não estava parada, esperando passivamente. Ela começou a cantar. Não era uma canção de ninar ou uma canção de pesca. Era um hino de guerra, uma canção antiga na nossa língua que contava as proezas dos grandes guerreiros Tuxá. Sua voz, clara e poderosa, ergueu-se na noite, uma flecha sonora disparada contra a escuridão da floresta. Era um desafio, um chamado aberto para a sombra. Eu estava escondido atrás da minha própria cabana, meu arco retesado, uma flecha apontada na direção da mata. Meus dedos doíam de tão apertados. Cada minuto que passava era uma tortura. A voz de Yassi ecoava, enchendo o vazio, preenchendo nossos corações com uma mistura de orgulho e pavor. E então, ela veio. Não houve som, nenhuma quebra de galho, nenhum rosnado de aviso. A escuridão na beira da aldeia simplesmente se tornou mais densa, mais profunda, e dela a pantera emergiu. Ela se moveu para a luz do fogo com uma fluidez arrogante, seus olhos de âmbar fixos em Yassi. A canção de Yassi parou. As duas fêmeas, a guerreira e a predadora, se encararam através do pátio. O tempo pareceu congelar. A pantera era ainda maior do que eu me lembrava, um monólito de músculo e noite. Ela circulou o pátio lentamente, um movimento de estudo, de avaliação. Suas patas não faziam som na terra batida. Ela era a própria morte em movimento. Yassi permaneceu imóvel, sua postura relaxada mas alerta. Ela apenas observou, espelhando a calma mortal da criatura. A sombra rosnou, um som baixo e profundo que era pura ameaça. Era um teste, uma tentativa de intimidar. Yassi não se moveu. A pantera então fez sua primeira jogada. Com uma velocidade estonteante, ela disparou, não em direção a Yassi, mas em direção a uma das cabanas periféricas, onde ela sabia que havia homens escondidos. "Segurem!" gritei em um sussurro rouco para os homens próximos. "Confiem em Yassi!" Yassi também não se moveu. Ela sabia que aquilo era um teste para seus guerreiros tanto quanto para ela. Vendo que sua finta não funcionou, a pantera se virou, a frustração clara em sua postura. Seus olhos se estreitaram, focando novamente em Yassi, a fonte de seu desafio. E então, ela atacou de verdade. Com um rugido que explodiu da sua garganta, ela se lançou através do pátio. Não era uma corrida, era um borrão de movimento negro, uma avalanche de garras e dentes vindo em direção à minha sobrinha. Foi então que Yassi se moveu. No último segundo possível, quando a pantera saltou para o golpe final, Yassi não recuou, ela avançou. Ela se jogou para o lado e para baixo, rolando sobre o corpo voador da fera. A pantera aterrissou onde Yassi estava um segundo antes, suas garras cravando-se profundamente na terra. A velocidade e a precisão do movimento de Yassi foi de tirar o fôlego. Antes que a pantera pudesse se virar, Yassi já estava em pé, agora com sua lança na mão. A dança havia começado. O que seguiu foi ao mesmo tempo a coisa mais bela e aterrorizante que já vi. Não foi uma luta de força bruta, foi um duelo de inteligência e agilidade. A pantera atacava com fúria, com golpes de pata que poderiam quebrar o pescoço de um touro, com botes que visavam rasgar a garganta de Yassi. E a cada ataque, Yassi respondia. Ela não bloqueava, ela desviava, girava, usava o impulso da pantera contra ela mesma. As fogueiras lançavam suas sombras na parede das cabanas, e parecia que um gigante de 10 braços lutava contra um demônio da noite. Irapuru e Curupira, posicionados mais perto, observavam com os nós dos dedos brancos em seus arcos. Vi o conflito em seus rostos, o desejo desesperado de ajudar sua irmã contra a ordem de esperar. A pantera, percebendo que a força bruta não estava funcionando, mudou de tática. Ela fingia um ataque para a esquerda e golpeava com a cauda pela direita. Ela tentava encurralar Yassi contra uma das fogueiras, mas Yassi antecipava cada movimento.
Era como se ela pudesse ler a mente da criatura. Ela usou o fogo a seu favor, forçando a pantera a se afastar das chamas, limitando seu campo de ataque. A luta se arrastou por minutos que pareceram uma eternidade. O suor escorria pelo corpo pintado de Yassi. A respiração da pantera vinha em bufos raivosos. Ambas estavam começando a se cansar. E foi então que a sombra viu uma oportunidade. Yassi, ao se esquivar de um golpe, escorregou levemente na terra solta. Foi uma hesitação de meio segundo, mas para um predador como a sombra foi uma eternidade. A pantera se lançou. Desta vez, não havia como escapar. Yassi conseguiu levantar a haste de sua lança para se proteger, mas o impacto foi brutal. A força da pantera a jogou para trás e ouviu o som doente de sua clavícula se quebrando. Ela caiu. A pantera estava sobre ela, rosnando em triunfo, seus dentes se abrindo para o golpe final. Naquele instante em que Yassi caiu, o tempo se partiu. O silêncio da aldeia foi quebrado por um grito uníssono de desespero. Vi Irapuru levantar seu arco, as ordens esquecidas, a fúria fraterna tomando conta. Mas antes que sua flecha pudesse voar, algo extraordinário aconteceu. A pantera, pairando sobre Yassi para o golpe fatal, hesitou. Foi por um piscar de olhos, mas foi o suficiente. Do chão, ferida, com o braço esquerdo inútil, Yassi fez algo que ninguém esperava. Ela sorriu. Um sorriso ensanguentado, desafiador, que dizia, você ainda não me venceu. E com a mão direita, ela agarrou um punhado de terra e areia do chão e o atirou diretamente nos olhos da pantera. Foi um ato de puro instinto, de desespero genial. A fera, cega por um momento, rugiu de dor e raiva, sacudindo a cabeça violentamente. Aquela fração de segundo foi tudo que os meninos precisaram. Não foi um ataque coordenado, foi uma explosão de amor familiar transformada em fúria. Agora! Gritou Irapuru, e o ar se encheu com o zunido de flechas. A maioria resvalou no pelo grosso da pantera, mas uma, atirada por Curupira, fincou-se em seu flanco. Não era um ferimento mortal, mas a dor e a surpresa do ataque vindo de outra direção fizeram a fera recuar de Yassi. Então, a armadilha de Yassi se revelou em sua totalidade. Os meninos não eram apenas apoio, eles eram a segunda onda. Jaci e Tupã, os mais novos, que estavam escondidos mais perto com redes de pesca pesadas, correram para a frente. Com um movimento que haviam treinado em segredo, eles lançaram as redes sobre a pantera, que se debatia. A sombra, enfurecida, rasgou as redes em segundos, mas elas serviram ao seu propósito, emaranhá-la, confundi-la, roubar-lhe seu movimento fluido. Aquele caos foi a chance de Yassi. Ignorando a dor excruciante em seu ombro, ela rolou para longe, recuperando sua lança com a mão boa. A pantera, livre das redes, estava desorientada, seus olhos ainda ardendo, seu flanco sangrando, sua fúria agora dividida entre múltiplos alvos. Ela havia perdido o controle da luta. Ela não era mais a caçadora, era o centro de um ataque vindo de todas as direções. Ela se virou para atacar Irapuru, o maior dos novos agressores, mas Yassi já estava lá. Com um grito de guerra que parecia vir das profundezas da terra, ela investiu. Com uma só mão, ela cravou a lança. Não no dorso ou no pescoço, onde o músculo e o osso eram grossos demais. Ela mirou baixo, no ponto vulnerável que havia identificado durante a dança mortal, o ventre macio da fera. A lança perfurou fundo. A pantera soltou um rugido que não era de raiva, mas de dor aguda e choque. Ela se virou contra Yassi com uma fúria final e desesperada. Uma de suas patas a atingiu no peito, as garras rasgando sua pele e jogando-a para o outro lado do pátio como uma boneca de pano. Ela caiu inerte perto de uma das fogueiras. Por um momento pensei que a havíamos perdido. Mas o golpe de Yassi havia sido fatal. A grande pantera cambaleou. O fogo em seus olhos de âmbar começou a vacilar. Ela deu alguns passos incertos, tentou rugir novamente, mas apenas um gorgolejo sangrou de sua garganta. Então, com a lança de Yassi ainda cravada em seu corpo, a grande sombra do Juruena desabou na terra vermelha da nossa aldeia. E não se moveu mais.
Por um longo momento, a única coisa que se ouvia era o crepitar do fogo e a respiração ofegante de 4 meninos que haviam se tornado homens. O silêncio foi quebrado por Iracema, que correu para o lado de Yaci, seguida por mim e por todos os outros. Ela estava viva, inconsciente, sangrando de feridas terríveis, mas viva. Sua clavícula estava quebrada, 3 sulcos profundos atravessavam seu peito e seu corpo estava coberto de hematomas, mas seu peito subia e descia em uma respiração fraca e irregular. Naquela noite, a aldeia não celebrou a vitória. Nós velamos por nossa guerreira. Iracema e o pajé trabalharam incansavelmente, limpando e costurando suas feridas com a sabedoria ancestral das ervas e das agulhas de ossos. Os meninos não saíram do seu lado, seus rostos jovens marcados por uma nova e pesada maturidade. Yaci lutou pela vida com a mesma tenacidade contra a pantera. Por 2 dias, ela ardeu em febre, viajando pelas terras dos espíritos. E no 3º dia, ela abriu os olhos. A primeira pessoa que ela viu foi Tupã, o mais novo, segurando sua mão. A primeira palavra que ela sussurrou foi: "Vencemos." Hoje, 1 ano depois daquela noite, as cicatrizes no corpo de Yaci contam a história de sua coragem. A do ombro é um lembrete permanente da força da fera. A do peito são um mapa de sua sobrevivência. Ela não as esconde, ela as usa como medalhas, como símbolos de que a força de uma mulher tuxá não está em um corpo intacto, mas em um espírito inquebrável. Ela não perdeu sua conexão com a mata, pelo contrário, aprofundou-a. Ela se tornou a principal caçadora e a estrategista de defesa da nossa aldeia. Os jovens, incluindo seus irmãos, agora a seguem não apenas com amor, mas com um respeito profundo, o tipo de respeito reservado aos grandes líderes. Irapuru, Curupira, Jaci e Tupã nunca mais foram os mesmos. Eles enfrentaram o predador supremo e descobriram sua própria força. Eles aprenderam a lição mais importante, que a coragem não é a ausência de medo, mas a ação apesar dela, especialmente quando se luta por quem se ama. A história da Noite da Sombra se tornou nossa lenda mais importante, contada ao redor das fogueiras para as novas gerações. A caveira da Grande Pantera repousa hoje na entrada da cabana do conselho, não como um troféu de caça, mas como um totem sagrado. Um lembrete de que o mal pode vir de formas magníficas e poderosas, mas que a união, a inteligência e o amor de uma comunidade são a magia mais poderosa que existe. A pantera podia ter as garras e os dentes, a escuridão e a fúria, mas nós tínhamos algo que ela jamais entenderia: o poder sagrado de uma família e de uma aldeia dispostas a lutar até a morte pelos que amam. E esse poder, meus filhos, é maior que qualquer predador. Ele reside em cada um de nós, esperando o momento certo para se revelar.